Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Bom dia, senhor Flávio Borges. Bom dia, meu querido, bom dia, queridos irmãos da Sala 57, que alegria estarmos aqui novamente. Quer dizer, estamos aqui todo dia, né? Mas cumprimentar também alguns que de quando em quando a gente encontra aí na caminhada, nos programas da igreja. Estamos agora aqui em Pernambuco, tivemos uma reunião com anciãos, né? Líderes, diretores de pequeno grupo, anciãos e anciãs. Eu encontrei tanta gente querida, né, que me reconheceu, pastor da Sala 57, estamos em movimento, né, e alguns fizeram questão de vir me dar um abraço, né, querer tirar uma foto, né, alguns não deu tempo nem de tirar foto, né, mas queremos agradecer o carinho, né, que a gente tem sempre encontrado em vários lugares no tempo passado, dessa amizade, dessa irmandade, né, que foi construída aí, através da Sala 57, uma comunidade virtual em que, quando se encontra de forma presencial, uma alegria muito grande. Temos aqui uma mensagem do Senhor para compartilharmos, e eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor, a Bíblia, né? Vamos de Bíblia. Gênesis capítulo 6, vamos ler aqui alguns versículos, né, para a gente formar aqui o pano de fundo, né, para o tema desta manhã. Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 3, diz assim, vamos ler por parte, né? Diz assim, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Importante esse texto aqui para a nossa compreensão do tema. Vamos continuar lendo aqui, a partir do agora o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Verso 14. Faze uma arca de tábuas de pedra. Vamos o 13, né? Para não ficar meio sem sentido. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Aí começam as orientações, né? Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deus continua, deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e altura de 30. Aqui dá uma paradinha aqui só para uma explicação básica, né? Para a gente entender as medidas bíblicas, né? O que é um côvado? Isso aqui é um côvado, né? Da ponta do, do cotovelo até a pontinha do dedo médio, né? Que é um côvado. Os teólogos estudiosos dizem que o côvado egípcio media em torno de 52 centímetros. 52 centímetros. Enquanto que o côvado hebreu, em torno de 48 centímetros. Então, para facilitar o cálculo, né, 50 centímetros, né? Para facilitar o cálculo, a média aí
50 centímetros. Então, a arca ela seria feita de 300 côvados, ou seja, 150 metros de comprimento, de 50 côvados, ou seja, 25 metros de largura, e de altura seria 30, então 15 metros de altura. E diz mais, né? Farás uma abertura de um côvado de 50 centímetros, né? Uma abertura, a porta colocarás, quer dizer, ao redor, né? Ao redor onde entraria ventilação, um pouco de claridade, entraria por ali, por aquela abertura de 50 centímetros. Diz também que a porta da arca colocarás lateralmente, do lado, claro, né? Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então, Noé deveria fazer uma arca com 3 andares, né? 3 pavimentos. E ele explica por quê. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego, fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo suas espécies, do gado, segundo suas espécies, do réptil, né, da terra, segundo suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para conservares em vida. Leva contigo tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. E o verso 22, assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Noé era um homem fiel, não é à toa que Deus o escolheu, né? E ele fez tudo como Deus lhe ordenara, né? Mas continua aqui, verso 7, capítulo 7, verso 6. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Verso 10, e aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Tá bom por aqui. Eu não sei se você já parou para analisar, avaliar a fé de Noé. Eu estava lendo ontem sobre Abraão, né? Abraão é considerado o pai da fé. E nós percebemos vários momentos em que Abraão exercita a sua fé, né? A fé de Abraão é exercitada ali, é vista, né? Em vários momentos. Mas não sei se você já parou para pensar na fé de Noé. Eu gosto muito de analisar a fé de Noé, ou a vida de Noé, porque acho que tem muito a ver conosco, né? A história de Noé tem muito a ver com a nossa história. É, nos dias de Noé, nunca havia chovido. A Bíblia diz que um vapor subia da terra, né, para regar as plantas. Então, nunca havia chovido. E Deus manda ele construir uma caixa enorme, né, de 150 metros de comprimento. Flavinho, Pois Flavinho, não? estou aqui me coçando, rapaz. Eu Fale. posso, eu posso mostrar a arca em tamanho real? Mostra aí, por favor. Eu vou mostrar, porque eles vão ter a dimensão disso que você está falando para a gente. O pessoal nos Estados Unidos pegou essas medidas da Bíblia e construiu a arca no tamanho real. Olhemos. Ó, aqui ó, o tanto de gente que tem aqui, Marcos, ó, Flávio. Aqui Aham. embaixo, ó, o tamanho das pessoas, tá vendo, ó? E olha o tamanho da arca aí, ó. 150 metros a altura, na proporção que a Bíblia pediu para ele construir. É verdade. A porta lateral ali, Porta abertura, né, ao lateral, redor. as janelinhas de 50 centímetros aqui, ó. É.
é aqui em verdade. cima para ventilação. Lá diz que tem compartimentos, aqui ele colocou numa estrutura, o pessoal vê embaixo, né? Isso aqui não é da arca mesmo, a arca, essa é a parte do assoalho da arca. Mas essa arca era toda dividida por dentro, em compartimentos, tudo muito bem organizado. Muito bem feitinho. Obrigado. Esclareceu Desculpe, bastante aí, né? desculpe interromper, E, viu? e obrigado. O que diferencia a arca de um navio, por exemplo, é que a arca não tinha leme, né? O leme, você sabe que é que dá direção ao navio, né? Ao barco, um leme. A arca não tinha, era só uma caixa. Por isso que não é a barca de Noé, é a arca de Noé, é uma caixa, né? Uma caixa bem feitinha, como o pastor Wagner mostrou aí, uma réplica, né? Bem feitinha, bem calafetada, né? Para ficar bem permeável, para não entrar água, porque a arca ela tinha a missão de proteger, de cuidar, né? Então, nunca havia chovido sobre a terra, né? Ainda não havia chovido, mas Deus disse: olha, vai cair água do céu. Ele nunca viu cair uma gota de água. E Deus disse assim: vai cair água do céu. Então você tem que fazer uma caixa no seco, no lugar seco, para que quando a água cair, lá vocês escapem do dilúvio, né? Da inundação que vai acontecer. Então, Noé acreditou. Deus falou com ele e ele acreditou. Irmãos, Noé nunca viu Deus. Ele nunca viu a face de Deus. A história de Noé é muito parecida com a nossa, porque nós também não vemos a Deus. Então, Deus falava com Noé, ao coração de Noé, à mente de Noé. Ele escutava Deus falar a ele. E ele obedecia. Nós vimos aqui, Noé fez tudo, consoante a tudo o que o Senhor ordenara. E eu penso que ele deve ter passado assim muitas situações de ridículo, de ser ridicularizado por conta disso. Noé, você está fazendo o que aí, Noé? Está parecendo um navio que está fazendo. Em terra seca, Noé. Como é que você vai puxar esse navio desse tamanho, rapaz? Para que um navio tão grande, sua família é só 8 pessoas, rapaz? Um navio tão grande desse, como é que você vai puxar para dentro d'água, rapaz? Zombavam dele o tempo todo. Mas Noé continuava construindo a arca, e nós entendemos que passaram 120 anos construindo a arca, né? E alguém me falou: onde é que está escrito na Bíblia isso, pastor? Que levou 120 anos. Não, o Espírito de Profecia, né? Nós adventistas queremos que é, existe inspiração, né, ali. E o Espírito de Profecia nos diz que foram 120 anos. Mas a Bíblia diz no versículo que nós lemos, né? Diz que a mensagem era que o meu espírito, nós lemos, depois eu disse, esse texto aqui é importante, né? No capítulo 6, no versículo 3, disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Era o prazo, o tempo de graça, que é mais 120 anos. Era o tempo que Noé tinha para pregar, né? Então, Noé passou 120 anos pregando essa história absurda, absurda. E nós dizemos assim, que povo incrédulo, 120 anos, e o povo não acreditou. Se você estivesse lá, você acreditaria? Se aparecesse um velhinho, 600 anos de idade, dizendo: olha, está vendo aquele céu azul como está aí? Não tem nem nuvem no céu, vai cair água daí do céu. E vai encher toda a terra. Noé, olha para o céu, Noé. Cientista da época, olha para o céu. Vê se tem alguma chance de cair alguma água do céu. Você já viu? Você tem 600 anos de idade, Noé. Já viu água cair do céu? Não, mas Deus falou: quem é Deus? Deus, ele fala comigo. E como é que ele é? Eu não sei, eu nunca vi. Fosse em nossos dias, esse velhinho já está esquizofrênico, né? Já está conversando com pessoas que ele não vê, né? Parece o contrário da esquizofrenia, né? Então, a fé de Noé foi exercitada ao máximo. No capítulo 7 ainda, versículo
16, eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe ordenara, e o Senhor fechou a porta após ele. Interessante isso aí, né? O Senhor fecha a porta, eles estão dentro da arca. No capítulo 7, ainda no versículo 9 e 10, entraram para Noé na arca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Depois de passar 120 anos pregando, eles entram na arca, Deus fecha a porta, eu acho que o coração começa a bater forte, né? Passa o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, 72 horas ali dentro da arca e nada acontece. 4 dias, 5 dias, sem nada acontecer. Eu fico imaginando que aqueles antediluvianos, né, ou pré-diluvianos, como alguns preferem chamar, eles estavam assustados, né? Assustados com aquela situação, especialmente quando a porta da arca se fecha. Eu não sei como é que você vê, né, através da meditação, né? Que alguns questionam a questão da meditação bíblica, né? A meditação é você entrar na história, você tentar ver as coisas acontecerem, né? E eu entro na história bíblica e imagino aquela porta de madeira rústica, né? Sem a tecnologia que temos hoje, né? Talvez ela tivesse até uma tecnologia mais avançada, eu não sei, mas ela deve ranger para fechar. Eu imagino aquele barulho. Bum! Uma arca daquele tamanho, com uma porta daquele tamanho, deve ter sido um barulho grandioso. Eu acho que quando eles entraram na arca, eles devem ter anunciado. Deus disse que amanhã eu devo entrar na arca. Aproveitem, venham, entrem na arca. O último apelo. Talvez ele tenha convidado todo mundo, colocado carro de som, anunciando, vai ser o dia de entrar na arca. Venham todos. E a multidão compareceu, talvez parecido, ou maior do que o que nós vimos aqui na foto, nessa réplica. A multidão estava ali. E, de repente, quando eles entram na arca, eles ouvem aquele renhido, né? Não sei se é essa palavra, né? Aquele barulho da porta se fechando, a madeira passando por cima da madeira e a batida forte, bum, fecha. Eu acho que aquela batida foi no coração deles. Eles ficaram pensando, mas como é que nós conseguimos fechar essa porta? Como é que ele... Eu não vi nenhum deles se aproximarem. E a porta pesada daquela, eles não conseguiam fechar sozinhos. Alguém deve ter dito, foi Deus que fechou. Eu acho que o medo tomou conta do coração daqueles homens e mulheres. Eu imagino que alguns deles correram para casa e ficaram lá esperando o pior. Será que essa água vem mesmo? Eu talvez nasci ouvindo esse velhinho falando que vai cair água do céu. E será que vai cair mesmo? E será que vai destruir tudo mesmo? E será que vamos morrer agora? A preocupação deles, escondido em casa, talvez debaixo da cama, escondido. E, de repente, passa um dia, 2 dias, 3 dias, e nada acontece. 4º dia, nada acontece. Quando eu era criança, e eu ouvia, talvez alguns aqui da minha geração também vão lembrar disso, a gente ouvia, tinha uma quadrinha, não era uma quadrinha, uma frase que os antigos diziam assim, até 2000 chegará, mas de 2000 não passará. Era a síndrome do ano 2000. No ano 2000 o mundo vai acabar. E eu morria de medo desse negócio do mundo acabar, né? Quando chegou o ano 2000, eu já era adventista. Eu já sabia que o mundo não iria acabar no ano 2000. Né? Naquele tempo, a pessoa dizia, o mundo não se acaba, o que acaba são as pessoas, né? Mas muitos acreditavam. E eu li a respeito do assunto quando chegou nas proximidades do ano 2000. 98, foi o ano que eu comecei o ministério, né? 98, 99, foi registrado um número grande de pessoas que adentraram as igrejas. Aqueles que diziam que não acreditavam que o mundo ia acabar no 2000, mas, pelo sim, pelo não, alguns correram para as igrejas, né? Nas proximidades do ano 2000. Né? Então, imagino que aconteceu a mesma coisa com esses antediluvianos. Né?
Mas depois, que chegou ano 2001, 2002, estamos em 2024, ninguém mais fala nisso, né? O ano acabando, o mundo acabando no ano 2000. Então, depois do terceiro, do quarto dia, aqueles homens e mulheres e jovens que estavam escondidos em casa, vai acabar coisa nenhuma, eu sabia que não ia acabar coisa nenhuma, ele lá dentro da arca. Imagino que eles saíram e começaram a zombaria, né? Bater na parede de madeira da arca, né? E bater de sai daí de dentro, seus malucos. Você já avaliou a fé de Noé, da sua esposa, dos seus filhos e das suas noras? Depois de passar 120 anos pregando, no caso de Noé, 120 anos pregando. Os outros eram mais jovens, né? E depois tem que ficar mais 7 dias. 7 dias. Irmãos, quando a gente espera muito uma coisa acontecer, e essa coisa parece teimar em não acontecer, nos dá oportunidade, nos dá tempo de fazer uma coisa chamada que se chama, né, racionalizar. O que seria racionalizar? É pensar, será que é assim mesmo? É o tempo de Noé pensar, mas será que Deus falou comigo mesmo? Será que eu não me confundi? Será que esse pessoal não tem razão? Será que eu não estou um pouco velho mesmo? 600 anos. Tempo para os filhos pensarem. Rapaz, Deus já falou com você alguma vez, Jafé? Rapaz, comigo não. Deus falou, foi com meu pai, rapaz. Podiam racionalizar. Será que se Deus existe mesmo vai coisa da cabeça do meu pai? E aquelas meninas que estavam lá dentro, aquelas noras, tempo para racionalizar. Com tanto homem nesse mundo, vou me meter logo com essa família de doido, de maluco. Onde é que eu estou aqui agora? Talvez as irmãs, as amigas dela lá do lado de fora, batendo na arca, dizer, sai daí, Yasmin, não sei como eram os nomes, né? A Bíblia não diz. O mico, né? Está ali dentro. 7 dias dentro da arca, sem que nada acontecesse. Irmãos, eu acho interessante estudar, ler a respeito, né, da história do dilúvio, da arca, da vida de Noé, porque essa história se confunde com a nossa história. Como, como Noé, ou melhor, como nós, Noé também viveu nos últimos dias da história do mundo dele. Nos dias do mundo de Noé, nos últimos dias do mundo de Noé, ele estava ali pregando. Nos dias de Noé, o mundo dele se acabou. Observe a similaridade conosco. Nós também somos chamados por Deus para pregar a última advertência ao mundo que está acabando. Nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. É muito provável que talvez em nossos dias ainda, ou de nossos filhos, de nossos netos, este mundo vai se acabar. E nós também nunca vimos Deus. E nós também temos uma mensagem absurda, né? Com todas as aspas, né? Para transmitir. Noé vai descer água do céu. Cristo vai descer do céu. Ele vai voltar. Onde é que ele está? Os astronautas dizem, eu estive no céu, mas eu nunca vi Deus. Eu não vi Deus. Eu vi uma entrevista faz muitos anos, me parece que foi no Fantástico. Entrevistaram um astronauta, não sei, não lembro o nome dele. Ele foi fazendo várias perguntas, o repórter, e de repente o repórter pergunta, e Deus? Você viu Deus? Ele disse, esse era meu sonho de criança, ir no céu para ver Deus. E quando chegou lá, eu olhei para todos os lados. Eu confesso que eu não vi nem vestígio de Deus. Os cientistas, os pensantes, as pessoas lógicas,
questionam essa ideia de que Deus está no céu. Cadê que ninguém vê? Que Deus é esse que ninguém vê? Como é que ele interfere na vida das pessoas se tem tanta gente aí morrendo de forma trágica, inclusive pessoas que o amam, que andam com ele? A mensagem que temos a pregar, ela é absurda aos olhos humanos. Eles vão dizer, como disseram para Noé, não tem lógica, Noé, cair água do céu. Não tem lógica Jesus voltar. Uma vez eu estava andando no transporte coletivo em Salvador, ainda antes de ir para o colégio fazer teologia, mas já era adventista, e quando o ônibus parou numa praça, e tinha lá uns cristãos pregando uma caixa de som e tal, com microfone, e quando o ônibus parou, o pregador disse, se prepare, porque Jesus está voltando. Mais ou menos assim a frase que ele usou, e um rapaz que estava sentado comigo, do lado, eu estava no lado da janela, ele estava ali no corredor. Nós não tínhamos trocado nenhuma palavra até então, mas quando ele disse prepare, porque Jesus está voltando, aquele rapaz me cutucou e disse assim, ó, cada maluco com a sua ideia. Ele falou, né? Ele falou para mim, né? Cada maluco com a sua ideia. É assim que as pessoas pensam, é assim que elas reagem, muitas vezes. Quando você fala da sua esperança, da nossa esperança, da bendita esperança, de Cristo vai voltar. Não sei quanto tempo você está pregando essa mensagem. O ano que vem, 2025, completa 40 anos que eu estou pregando essa mensagem. Em 2025. Esse ano está completando 39 anos. Eu não sei quanto tempo, quantos anos você está pregando essa mensagem absurda, mas você ainda crê no cumprimento dessa promessa? Você acha que o tempo já demorou muito? Já demorou muito? Eu lembro quando eu entrei na igreja, poucos meses, os primeiros amigos que nós fizemos ali na igreja, Rivaldo, por exemplo, da igreja de Fazenda Grande. Rivaldo era um dos grandes amigos que tínhamos ali com a sua esposa, né? Hoje a viúva, Robélia, e ele dizia, Flávio, eu creio que não dura mais 20 anos para Cristo voltar. Nos anos 80, os adventistas dos anos 80 esperavam a volta de Jesus para bem pertinho. Nós acreditávamos que estavam muito perto. Quando nós dizíamos assim, breve, Jesus voltará, era breve mesmo. Mas, no meu caso, já se passaram 40 anos. O Rivaldo já descansa, já tem alguns anos. E até hoje Cristo não voltou. Quando a gente espera o cumprimento de uma promessa e ela teima em não acontecer, a gente passa muitas vezes a racionalizar. Talvez eu fale para alguém que já está racionalizando. Será que, de fato, Cristo vai vir mesmo? Será que esse pessoal, os cientistas, não estão certos? Que não tem a menor lógica? Cristo está no céu. Será que ele vem mesmo? Você, depois de ter pregado 40 anos, 20 anos, 10 anos, você ainda tem a coragem de continuar na arca, esperando que o cumprimento da promessa ocorra mais 7 dias? Você entrou na arca, eu entrei na arca, e estou esperando o cumprimento não mais 7 dias, 40 anos. Mas mesmo depois de 40 anos, eu ainda posso esperar mais 7 dias. Alguns racionalizam. Na minha igreja de origem, né, lá em Fazenda Grande, eu conheci um jovem que me inspirava muito, né, porque eu também era jovem como ele, talvez era um pouco mais novo do que eu, mas ele já estava há algum tempo na igreja, já havia se desenvolvido em alguma coisa, já pregava, já compartilhava lição de escola sabatina. Era uma inspiração. Aí, depois de algum tempo, eu saí, fui comportar, e passei algum tempo fora da igreja, ali longe da minha igreja. Quando eu voltei, eu comecei a procurar, cadê a pessoa? Mas não vi esse rapaz. E eu perguntei para o meu amigo, irmão do Rivaldo, Rui, cadê, rapaz?
jovem, não quero mencionar o nome, porque alguns podem conhecer, né? Pode não ser bom, né? Cadê o... Ele disse, rapaz, saiu da igreja. Sim, mas ele foi para qual igreja? Não, ele saiu, rapaz, apostatou. Mas como assim? Me disse, é porque ele não sei. Ninguém sabe, ele simplesmente parou de vir para a igreja, foram atrás, mas ele nunca disse o que aconteceu. Eu fiquei com isso agora na cabeça, é quando estava fazendo já teologia, um dia no transporte coletivo, de novo, eu novamente no transporte coletivo, quando eu entrei no ônibus, né, depois de algum tempo eu olhei para frente ali e vi sentado na cadeira, eu reconheci pelas costas, e parece que é ele. Era aquele jovem que eu admirava, né? Aí, como estava uma cadeira vazia, eu corri na frente e sentei do lado a ele mesmo. Rapaz, nunca mais nos vimos e tal, quanto tempo, aquele negócio todo, começamos a nos cumprimentar ali. Aí eu já não demoraria muito para eu descer na próxima parada, eu tinha que aproveitar aquela chance e disse, me diga uma coisa, rapaz, eu tenho um negócio para te perguntar aqui. Rapaz, por que você saiu da igreja, rapaz? E essa pergunta para ele. A pergunta de um amigo, né? Ele deu um sorriso amarelo e disse, Flávio, a questão é o seguinte, quando eu entrei na igreja, eu tinha uma expectativa de que as coisas iriam melhorar para mim. Eu pensei que eu ia arrumar um bom emprego, porque agora um servo de Deus, arrumar um bom emprego, um emprego melhor. Eu iria conquistar o respeito das pessoas, que agora era um cristão. Eu iria arrumar uma namorada bonita na igreja. Ele disse para mim, nas palavras dele. Eu passei 3 anos na igreja, ele disse para mim. Passei 3 anos na igreja. Não arrumei trabalho por causa do sábado. As pessoas ficavam zombando de mim ao invés de me respeitar. Eu passava na rua, os amigos gritavam, aleluia, irmão, zombando de mim. E namorada, não arrumei nem feia, ele me disse, quanto mais bonita. Conclusão, não vale a pena ser adventista. Ele disse para mim. Eu concluí que não vale a pena ser adventista. Flávio, eu vou ter que descer. Ele foi embora, eu fiquei pensando nisso, não vale a pena. Reginaldo racionalizou, desculpa, falei até o nome, né? Ele racionalizou e concluiu que não vale a pena ficar mais 7 dias dentro da arca esperando. Você está na fila esperando um milagre acontecer, e esse milagre teima em não acontecer, você vê acontecer com todo mundo. Mas não acontece com você. Todo mundo casa e você está aí ainda esperando. E não acontece com você. Você vê várias pessoas sendo curadas e não acontece a cura. Aquele emprego dos sonhos, a formatura, o milagre que se espera acontecer na sua vida, se está na fila à espera de um milagre, repito, que teima em não acontecer. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a continuar confiando, ainda que seja necessário esperar mais 7 dias. E a palavra de Deus diz que depois de 7 dias, a promessa do Senhor se cumpriu. E todos que confiaram na promessa do Senhor foram protegidos, foram cuidados, foram salvos. Todos. Aqueles que estão dispostos a exercitar a fé de Noé. Crer em um Deus que não conseguimos ver. Confiar na sua sabedoria e na sua direção. Se deixar ser guiado por Ele. Seguir os passos e dar todos os passos. Todos. Entre na arca. Espere mais 7 dias. A promessa vai se cumprir. Todos aqueles que exercitarem essa fé de Noé serão vitoriosos. Ainda que tenha que esperar os 7 dias no túmulo, mas continua aguardando, continua esperando, continua anunciando, continua se preparando. Talvez alguns já estejam com a mente muito secularizada, imediatista, né? Esperamos o cumprimento não acontecer. É como se fosse, nós vivemos na era dos interruptores. A gente aperta o botão e acontece. E às vezes a gente aperta o botão e não acontece. A gente começa a bater na televisão, não quer ligar. O computador não quer ligar, a gente vai bater, vai ver se... A mentalidade imediatista.
nós não podemos nem apressar, e muito menos atrasar a volta do Senhor. No tempo certo vai se cumprir. Depois dos 7 dias, vai se cumprir. E Deus espera que eu e você estejamos prontos, estejamos aguardando. Ainda que temos que ficar dentro da arca, sofrendo a zombaria, continuemos a pregar, não apenas através das nossas palavras. Noé já não pregava mais pelas suas palavras, pela sua vida ali dentro da arca. 7 dias na escuridão, no calor, no barulho dos animais, esperando o cumprimento da promessa. Eu quero desafiar meu irmão, minha irmã nessa manhã, para que possamos continuar firmes, aguardando. Se eu falo com alguém que já está racionalizando, confie na palavra de Deus. Corra para a Bíblia e permita que o Senhor te alimente com a esperança. Gostaria de você, nesta manhã, dizer: Senhor, me ajude a continuar a ser fiel a Ti, em todas as coisas, esperando o cumprimento da promessa, da volta do Senhor, ou um milagre que precisa acontecer na minha vida. Eu continuo aguardando, esperando o cumprimento dela. Você gostaria de pedir isso ao Senhor? Quero ver as mãos aqui. Amém. Já é hora de orarmos, pastor Wagner. Vai ter alguma música? Olha as mãos. Pode orar, meu amado. Oremos então. Querido Deus, querido Pai de amor, de misericórdia, de infinita graça, nós te louvamos porque o Senhor nunca desiste de nós. Talvez nesta manhã ligamos aqui o computador, ligamos o celular, talvez até pela força do hábito, mas em nossa mente já não esteja mais a urgência do preparo para o encontro com o Senhor. Talvez o tempo passou, passamos a racionalizar, e talvez achamos que não vai ser para agora, talvez isso não vai voltar nesse tempo, talvez isso nem vai voltar da maneira que eu espero, que eu estou pensando. Talvez passamos a racionalizar, e o Senhor vem atrás de nós, de novo, e nos diz: olhe para a palavra, atente para a minha promessa é fiel e verdadeira, eu nunca falhei, eu não falhei com Noé. Eu cumpri a promessa de Noé, não no tempo dele, no meu tempo. Eu vou cumprir a minha promessa contigo. O milagre vai acontecer. O Senhor Jesus vai voltar. E Ele vem para te buscar. A tua palavra nos diz isso nesta manhã. Cristo voltará. Vem para nos buscar. Ó Deus Santo, nesta manhã, nós queremos estar prontos. Queremos passar esse dia pensando nisso, nesse preparo, de como viver como aqueles que aguardam Jesus voltar. E por isso nós vamos cuidar das coisas que falamos, da maneira que falamos. Precisamos cuidar, Senhor, dos nossos relacionamentos com as diversas pessoas que entraremos em contato hoje. Precisamos testemunhar de que aguardamos Jesus voltar dentro da arca com confiança. Ou seja, que as pessoas olhem para nós e percebam que estamos esperando Jesus voltar. Vivemos com aqueles que são candidatos ao céu, cidadãos dos céus. Que o Senhor nos dê essa alegria, o prazer de viver em Tua presença durante todo esse dia. E que essa bênção se estenda aos nossos queridos, onde quer que eles estejam. É que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.